Nesse momento terá início a solenidade de abertura do ciclo de palestras da JUF, Transição de Regimes Previdenciários, Lei nº 12.618, desde 2012 e suas implicações. Este evento é uma realização da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Agradecemos ao patrocínio da Caixa Econômica Federal e também o apoio do Conselho da Justiça Federal e do Centro de Estudos Judiciários. Neste momento, convidamos para dar início à composição da mesa de honra o excelentíssimo senhor juiz federal Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador federal Davi Diniz Dantas, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Convidamos o excelentíssimo senhor Gustavo Bicalho Ferreira da Silva, presidente e substituto do Conselho Deliberativo da FUNPRESP-JUDI. Senhoras e senhores, convidamos a todos e a todas a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Obrigado pela próxima assento. Agradeço pela próxima assento. As boas-vindas, convidamos para o pronunciamento o excelentíssimo senhor presidente da JUF, Fernando Mendes. Bom dia a todos e a todas. É uma enorme, uma grande satisfação a realização desse evento aqui em Brasília. Um evento que vai, de uma certa maneira, encerrar um ciclo que a JUF iniciou há praticamente 2 anos nessa discussão desse tema relevante, que é o regime previdenciário na magistratura. Hoje, essa palestra aqui é aberta, está sendo transmitida pelo YouTube. Eu sei que nós temos aqui presença de servidores do CJF também, mas a JUF promoveu, ao longo desse tempo, um debate preocupada, em primeiro lugar, com a questão sensível para a magistratura federal, que é a questão do regime previdenciário, e as implicações que as mudanças que houve no texto constitucional a partir da emenda 20 trouxeram para a carreira, para a nossa carreira.
E a criação do Congresso Justo, a partir da Lei 12.618, e a possibilidade de migração de regime de previdência para os magistrados, trouxe um fato novo e um fato que trouxe muita insegurança jurídica para os juízes federais e para o serviço público de uma maneira geral, porque nós nos vimos na condição de ter que fazer uma escolha de mudança de regime, uma possibilidade de se fazer uma mudança de regime, sem se saber exatamente em que termos isso se daria e como que isso seria avaliado no futuro. A questão da previdência, a gente pensa exatamente em uma escolha a longo prazo. E essa escolha, quando você se vê obrigado a fazer sem ter certeza das regras claras ou mínimas que permitam uma avaliação segura em relação ao futuro, certamente isso trouxe um grande complicador. Por que eu estou dizendo tudo isso? Foi nesse contexto de insegurança que nós, da JUF, entendemos que era necessário fazer um debate, fazer, na verdade, uma conversa mais qualificada com os colegas, para que dúvidas, para que problemas na legislação fossem levantados e para que a gente, de alguma maneira, pudesse, cumprir o seu papel, tentar trazer um pouco de luz para essa questão e promover nos órgãos próprios medidas que visassem exatamente, se não a eliminação, pelo menos a limitação dessa insegurança jurídica. Esse é um tema que, num primeiro momento, ele não trouxe grande interesse, a verdade é essa, porque se pensava de uma maneira muito maniqueísta. Os juízes, os servidores, de uma maneira geral, que já estavam no regime próprio, já não tinham por que avaliar a possibilidade de migração de regime de previdência. E os que já estavam no regime de previdência complementar, ou seja, aqueles que ingressaram na carreira jurídica a partir de outubro de 2013, também não tinham alternativa. Então, os primeiros 2 anos da lei, em que houve essa janela de oportunidade para a migração, ele acabou sendo pouco debatido, exatamente porque não se via naquele momento qualquer sentido de mudança de regime para quem já estava no regime próprio. Esse cenário mudou bastante a partir de 2017, quando a PEC 287 se tornou uma realidade e a reforma da Previdência veio com uma grande força e só não foi aprovada em 2017 por questões políticas que todos nós sabemos, mas trouxe uma preocupação efetiva a todos aqueles que já estavam no regime próprio e que, de alguma maneira, gozavam uma expectativa legítima de preservação das regras de transição. Quando se percebeu que as próprias regras de transição estavam com risco de serem alteradas pela PEC 287, voltou ou na verdade, se chamou a atenção e se voltou a atenção dos colegas para a possibilidade de migração de regime. E aí nós passamos a fazer esse debate ao longo de várias cidades, no país todo, e a ideia da JUF era exatamente essa. No final do prazo de migração, que vence agora em 28 de julho, fazer um evento aqui em Brasília, tentando consolidar todas as dúvidas que foram apresentadas ao longo desses 2 anos e, de alguma maneira, já discutir algumas regras que foram estabelecidas nas últimas semanas, tanto pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público da União, como também pelo Conselho da Justiça Federal, uma sessão do dia 25 de junho passado. Então, nós chegamos próximo ao prazo fatal de escolha, com um pouco mais de segurança jurídica, na medida que algumas regras que eram muito importantes foram agora materializadas tanto em regulamentação do Supremo como do próprio Conselho da Justiça Federal. Então, eu acho que esse encerramento
é importante porque nós vamos conseguir fazer um debate final dentro desse cenário de prazo fatal, migração. Há a possibilidade política, e nós ainda estamos trabalhando para isso, por uma prorrogação desse prazo. Foi-se tentada uma medida judicial para que o Supremo, de alguma maneira, reconhecesse a dificuldade política e jurisdicional de se fazer essa escolha num cenário de incerteza, mas esse caminho judicial não foi bem sucedido. O Supremo Tribunal Federal, na sessão da semana passada, não acolheu esse pedido que foi apresentado por outras entidades e não alterou esse prazo da Lei 12.618. Mas, politicamente, ainda há esse pleito das associações e nós, até o último momento, vamos continuar trabalhando para isso, na medida que uma prorrogação desse prazo poderia, pelo menos, permitir que essa avaliação fosse feita de maneira mais adequada nos próximos meses, agora que as regras mínimas foram estabelecidas. Então, a ideia desse evento hoje, estão aqui presentes juízes, servidores, mas que também estão participando, juízes do país todo. O evento está sendo transmitido pela internet, pelo YouTube, pelo canal da JUF, vai ser gravado e as palestras vão ficar também disponibilizadas no site da JUF. E é mais um trabalho da JUF nesse sentido de trazer aos colegas esse esclarecimento. Eu também acho importante, para que não haja dúvida em relação a isso, a JUF sempre defendeu, defende e vai continuar defendendo a necessidade de um regime único previdenciário para a magistratura. Essa é uma pauta institucional da associação. Nós defendemos que, se o Supremo Tribunal Federal reconhece que há uma unicidade de regime jurídico para a magistratura, essa unicidade também deveria valer para o regime previdenciário. Do ponto de vista do dever ser, é o que nós estamos defendendo e vamos continuar defendendo. Politicamente, isso hoje encontra uma resistência. As emendas que se sucederam fizeram com que nós tenhamos pelo menos 4 regimes previdenciários dentro da magistratura. Há ações diretas de inconstitucionalidade que questionam essas mudanças, mas do ponto de vista do direito positivo, hoje nós estamos divididos nesse ponto. E é importante e é necessário que a JUF, ainda que defenda a unicidade do regime previdenciário dos magistrados, pelo menos debata e exponha com toda a transparência as implicações do direito positivo para que os magistrados hoje, também claro os servidores, possam fazer uma escolha importante, que é a escolha do regime previdenciário a que vão ficar vinculados e que vai definir o futuro aí das suas próprias carreiras. Então, eu queria agradecer aqui, em especial, ao doutor Davi Dantas, desembargador federal de São Paulo, que esse ato representa a presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Assim, doutor Davi, assim, uma honra para mim ter a presença da Vossa Excelência aqui, representando o Tribunal. Dimensiona a importância desse debate e a preocupação institucional dos tribunais em relação a essa temática. Também queria agradecer aqui ao doutor Gustavo Ricardo, que é o nosso representante na Justiça Federal. Eu falo nosso, Gustavo, você sabe que você é um grande interlocutor da Justiça Federal, no Conselho Deliberativo do Prefeitura, presidindo o Conselho nesse momento, e a presença do Congresso de Júri também aqui é importante porque a migração tem um reflexo necessário em relação ao futuro dos juízes, dos servidores, com o regime de previdência complementar, no qual o Congresso de Júri vai assumir um papel importante. Então, a presença dos dois representantes aqui das instituições vem simbolizar a dimensão desse evento e a importância que nós estamos tributando a essa discussão. Eu também gostaria de agradecer aqui, particularmente a doutora Caroline, que vai ser palestrante, e que desde a JUFESP, né, Carol?
nós temos debatido muito, é uma grande incentivadora dessa discussão, e ajudou a organizar esse evento, o embargador Carlos Delgado, também um dos organizadores do evento. Não vou falar aqui o nome de todos, mas o Fernando Carrusca também vai ser palestrante, que é um grande estudioso do tema e vai poder, talvez, esclarecer dúvidas que ainda persistem dos colegas. Eu vou encerrar minha fala aqui, mas o mais importante é que nós possamos ouvir os colegas que ao longo do dia vão apresentar pontos e vão tentar, se não eliminar todas as dúvidas, porque a gente ainda vai perceber que há um campo de incerteza muito grande e que talvez façam com que outros eventos sejam necessários a partir do momento que se encerra o prazo de migração, caso haja prorrogação, caso haja uma reabertura desse prazo, porque algumas das dúvidas que surgiram e que ainda não foram respondidas, talvez elas demandem uma judicialização por parte das associações. Então, esse evento, assim, eu digo que encerra um ciclo, né, que é esse ciclo pré-prazo final de prorrogação, mas o tema da migração de regime de previdência complementar e as consequências dessa escolha no futuro, elas ainda certamente farão parte da nossa agenda nos próximos anos. E a JUF, nesse sentido, se compromete e vai estar sempre trabalhando no intuito de trazer os esclarecimentos, fomentar o debate para permitir que os colegas, e vocês vão perceber, alguns já têm essa informação, outros talvez ainda estejam começando a acompanhar esse tema a partir de agora, mas é que, na verdade, não há uma resposta única para essa pergunta que vai ser formulada, o que vocês estão se formulando. Eu devo migrar para o regime previdenciário, não devo migrar? Não vai haver uma resposta única. Cada caso vai ter que ser avaliado do ponto de vista individual, porque as condições, os cenários, tudo isso influencia nessa decisão. Então, o que nós vamos poder fazer aqui, na verdade, é não dar uma resposta para cada um, mas apresentar argumentos, apresentar cenários para que vocês possam, de uma maneira mais segura, fazer essa decisão que eu reputo hoje como uma das mais angustiantes do Davi. Fazer uma escolha de regime previdenciário que a gente vai, na verdade, fazer uma grande, porque vai se saber se acertou ou se errou nessa decisão daqui 10, 15, 20 anos ou mais, de acordo com a condição ou de acordo com a realidade de cada um. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e dou por encerrado aqui essa abertura para que a gente possa começar os painéis e entrarmos no tema que nos trouxe até aqui. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente da JUF, Dr. Fernando Mendes. Nesse momento, daremos início à programação científica, agradecemos as autoridades que fizeram parte da mesa de honra e convidamos a retornarem ao auditório em seus lugares reservados na primeira fileira. Bom, para a primeira palestra, que tem por tema a migração nos termos da Lei 12.618 de 2012, sujeitos, contagem de tempo, bases de cálculo para contribuições paritárias e proteção da confiança no novo regime previdenciário, convidamos o excelentíssimo senhor juiz federal Fernando César Carrusca Vieira, que é mestrando em Direito pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tutor do curso Previdência e Direito, Transição de Regime Previdenciário da EMAC do TRE do 3. Doutor Fernando, seja bem-vindo. A palavra está com o senhor. Bom dia a todos, todas. Eu estou à disposição íntima,
estava acontecendo com tantas mudanças legislativas. Bom, o meu papel aqui vai ser compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz durante esse tempo, como preciso declarar um optante já pelo novo regime, né? E que eu entendo bem a angústia de todos vocês que estão para realizar essa opção, né? Uma opção importante, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de segurança institucional, de segurança familiar, de perspectiva de futuro, né? Então, eu sou um optante já pelo regime e vou, durante aqui a exposição, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões e já adianto que eu tenho uma visão otimista, não só em função das questões econômicas que estão envolvidas, mas também das questões, das categorias jurídicas que a gente pode trabalhar dentro desse regime. Bom, premissas iniciais. É preciso saber que a decisão já está tomada. Cada um de vocês pode ter certeza que já tem uma decisão tomada em relação a esse novo regime para cada um. E qual é essa decisão? Se nada for feito, ficam como estão, ou seja, no regime atual, certo? A decisão pelo ingresso tem que presumir uma conduta ativa dos senhores e das senhoras para que realmente exista a migração. E, como já adiantou o Fernando Mendes, essa deliberação é individual. Não tem como qualquer palestrante, qualquer estudioso do assunto, o legislador, o conselheiro de qualquer órgão de deliberação dizer para os senhores, olha, a melhor opção é migrar, a melhor opção não é migrar. É uma decisão importante que repercute no futuro da segurança familiar e previdenciária de cada um. E realmente as condições pessoais, as peculiaridades do histórico contributivo de cada um de vocês é o que realmente vai fazer a diferença. E mais do que isso, o risco que se quer assumir uma sociedade como a nossa, cada vez mais complexa, em que a incerteza é praticamente uma condição de funcionamento, realmente não tem como se eliminar um risco. Mas é possível entendê-lo e deliberar em torno disso, até para entender de que maneira, que tipo de comportamento a gente consegue mitigar esses riscos que podem surgir no futuro. E de qualquer maneira já há um encontro marcado. O tema com certeza vai ser judicializado no futuro, como são as questões dos regimes previdenciários atuais, tanto na questão do regime geral, quanto na questão do regime próprio tradicional. E na medida, inclusive, que os novos servidores, os novos juízes, os novos procuradores, auditores, etc., já ingressam no serviço público vinculados ao novo regime, é um regime que tende a crescer, que tende a se tornar um dos maiores fundos de pensão no mundo. Então, com certeza, isso vai ser fonte de conflitos e disputa de interesses, ou num período mais próximo, ou com certeza no médio prazo. E, fora isso, a gente tem que pensar também o seguinte, não se trata apenas da decisão de migrar ou não, se trata de se entender o que está acontecendo e se pensar o que é realmente o acesso à justiça. Os doutrinadores antigos e atuais, a gente já passa a trabalhar com a ideia de que não se dá mais para ter uma postura tradicionalmente inerte. Já é preciso pensar preventivamente os possíveis conflitos
para que a gente possa estar preparado para bem decidi-los na medida em que eles forem aparecendo. Um exemplo desse tipo de iniciativa é justamente o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que tem monitorado vários tipos de demandas sensíveis e repetitivas, pensando realmente em estratégias de lidar com elas. E surge a dúvida, né? Bom, mas do que nós estamos tratando, o que está acontecendo, o que é essa transição? E eu digo para os senhores, olha, são muitas dúvidas e elas não vão cessar. Há perguntas que nem foram feitas ainda e todo evento que a gente tem feito, novas perguntas, novos insights têm surgido a partir da participação de vocês, da colaboração de vocês. E é interessante notar o seguinte, dentro dessa perspectiva de trabalhar o tema, a presença de vocês aqui é importante justamente para a gente começar a criar uma massa crítica que vai realmente decidir o que vai ser de fato esse tema no futuro. Bom, o fundamento constitucional, na minha opinião, principal é justamente esse ponto em que eu destaco aquele trecho. Bom, diz o parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam um regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo é o regime próprio tradicional. O limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social de que trata o artigo 201. Bom, então aqui a gente tem uma chave importante para começar a entender o que está acontecendo. A limitação dos benefícios ao regime geral, ou seja, a aproximação desses regimes pelo seu ponto central, que é justamente o valor teto do benefício, se dá sobre a condição da instituição do regime de previdência complementar. Dada a relevância do tema da diferenciação entre os rendimentos da ativa e os rendimentos na época da aposentação. Como que a gente pode ilustrar isso graficamente? Limitação de aposentadorias e pensões. Volta um pouquinho. É que aqui não apareceu na... Voltou, né? Bom, mas basicamente, para vocês entenderem, a limitação das aposentadorias e pensões ao teto do INSS, ela está sustentada justamente pela criação do regime de previdência complementar. Isso é uma chave muito importante, justamente para a gente começar a entender, na perspectiva de confiança legítima, qual que é a esfera de mutabilidade que isso aí pode ter no futuro. Pode passar. Mais ainda, qual a decisão a ser tomada? Somente mediante prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a publicação do ato de instituição do regime complementar. Ou seja, existe aí mais uma chave. Prévia e expressa opção. Pode passar. Como eu disse para vocês, o não exercício de opção acarreta manutenção do regime atual. Qual o teor dessa decisão? Aqui a gente já trabalha na lei de instituição do regime complementar. A 12.618/2012, que o parágrafo 8º do artigo 3º coloca aqui. O exercício da opção que se refere ao inciso 2, que é justamente essa que a gente está tratando, é irrevogável e retratável. Mais uma chave. Não sendo devido pela União de suas autarquias, fundações públicas, qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite. Como todos os senhores aqui sabem, a base de contribuição do servidor público é diferente do trabalhador da iniciativa privada. Se contribui sobre uma base muito maior e sobre a totalidade dela, com exceções de algumas poucas parcelas,
que nós vamos ver mais para frente, de modo que, durante o seu período contributivo até o momento da opção, se contribuiu sob uma base muito maior do que aquele benefício previsto pela limitação ao teto do regime geral. Logo, o que a gente tem aqui? Um ato de renúncia. Não será devido pela União, suas autarquias e fundações, qualquer contrapartida do que constituiu essas contribuições anteriores sobre uma base maior. Mas isso tem que ser lido aqui com ressalvas, porque existem contrapartidas definidas na própria legislação que está instituindo o regime. Nós vamos passar a elas nos próximos slides. Qual o prazo para essa decisão? Existiu o primeiro prazo, que já se expirou, e a Lei 13.328 de 2016 reabriu esse prazo para a opção de imigração até o dia 28 de julho de 2018, que é justamente o prazo fatal que a gente tem pela frente. Pode passar. Está perto, né, gente? Quem pode tomar essa decisão? Isso é um ponto até bem interessante, porque já foi objeto de judicialização. As decisões têm entendido realmente nessa linha e não tem tido muita controvérsia acima disso, mas os senhores já perceberam que antes mesmo de se finalizar o prazo de opção, já existe judicialização sobre o tema, que é justamente quem pode tomar essa decisão de permanecer ou não. No caso aqui, são justamente aqueles que tiverem ingressado no serviço público até a data anterior do início do regime de previdência complementar, no nosso caso aqui até o dia 13 de outubro de 2013, tendo em vista a data da publicação da portaria Previc, que aprovou o regulamento do FUNPRESP Júnior. Mas não basta, tem que ter permanecido no serviço público sem perda de vínculo efetivo, exercendo a opção pela migração prevista no parágrafo 16 do artigo 40. Então, aqui a gente pode ilustrar graficamente aqui da seguinte maneira. São várias condições a serem preenchidas cumulativamente, certo? E justamente são apenas os novos servidores que já entram direto no novo regime, sem que realmente exista um vínculo prévio com o serviço público, que realmente não tem opção e ingressam direto no novo regime. Acredito que a maioria aqui dos que acompanham pela internet existe a prerrogativa de poder se fazer a opção, né, atendendo todos esses requisitos. Pode passar. Mas isso é muito pouco, né? A gente precisa avançar, precisa detalhar isso aí. Uma das formas de ler o que está acontecendo, eu acredito que seja pela visão do Law Economics, ou como queiram, do direito da economia, que nos dá justamente uma visão da lógica que está envolvida no que está sendo tratado aqui. Um dos paradigmas que a gente pode usar é justamente aqui, a tragédia dos baldios e dos antibaldios, que é o problema econômico do nível ótimo de apropriação. Baldios aqui, na perspectiva do uso do termo em Portugal, dá a ideia justamente de público. E é interessante notar como que na tradição brasileira o baldio foi apreendido mais como uma noção de abandonado, mas é justamente a ideia de público. Pode passar. Bom, como é que eu vou explicar isso? Imaginem os senhores e senhoras que exista um grande espaço delimitado, o acesso é relativamente fácil a esse espaço, e todos os colonos, todos os agricultores da região têm a prerrogativa de colocar ali a sua vaquinha para que ela se alimente do pasto, para que ela retire ali do ambiente as suas necessidades e proporcione a esse agricultor os benefícios do leite e dos derivados que daí decorrem. Pode passar. Como o acesso é relativamente fácil, o que acontece? Geralmente o agricultor pensa assim:
olha, a vaquinha está aqui produzindo, mas eu acho que eu posso aproveitar mais. O pasto tem espaço, e se eu colocar mais uma vaquinha aqui, como é que fica? Eu acho que eu posso aproveitar. Só que ele não vai pensar nisso sozinho. O vizinho vai pensar nisso também. E no final, o pasto vai estar superpopulado. Superpopulado. E essa movimentação, essa dinâmica, o que vai acontecer? Ela vai se apropriar dos recursos naturais daquele pasto até chegar num ponto em que a exploração supera a capacidade de regeneração daquele pasto. Como que a gente pode chegar em que ponto, né? Pode dizer. Chegar num ponto que aquilo ali vai virar um grande deserto. Como que a gente pode levar isso para a questão dos regimes tradicionais? Ainda que os regimes tradicionais não sejam propriamente de um acesso 100% livre, a gente tem que concordar que é relativamente simples ingressar dentro de um regime previdenciário, seja do geral, seja do próprio, e com acesso muito fácil também a regras que são, do ponto de vista do equilíbrio, no caso do regime previdenciário a gente trabalha com equilíbrio atorial, regras que são, do ponto de vista do equilíbrio atorial, muito perigosas para a sustentabilidade do regime. Independentemente aqui de eventual crítica ou dizer que eu sou contra ou a favor de determinado direito, mas vamos pensar na perspectiva simples. Uma no regime geral e uma no regime próprio. No regime geral, a gente tem a entrada, por exemplo, da aposentadoria rural. Quem contribuiu? E vai se fazer uma distribuição de renda a partir daquele direitos garantidos para aquele determinado segurado, sem que tenha existido uma fonte para alimentar esses recursos, né? Então, quer dizer, vira um sistema de distribuição de renda que a falta de limitação e a falta de controle legislativo e do legislador orçamentário vão colocando ali, no sentido figurado aqui, várias vaquinhas que vão se alimentando de um pasto finito por natureza. No regime próprio, como que a gente entende isso? Existem regras que realmente geram dúvidas se, do ponto de vista atorial, elas foram pensadas, como a questão da paridade, da integralidade, que são direitos, mas, do ponto de vista atorial, será que alguém realmente sentou e fez a conta se aquilo se sustenta? Até pensando em termos de depois o prosseguimento para uma futura pensão, quer dizer, um benefício que, para ser adquirido, demorou, vamos supor, 35 anos de contribuição, ele pode, com a expectativa de vida subindo, ele pode chegar aí a mais 35 e, dependendo da idade da viúva ou do viúvo, mais 35. É de se pensar se isso realmente se sustenta. E o que essa transição traz de novidade nesse ponto que a gente pode enxergar e que já aí também é uma outra chave para a gente entender o que está acontecendo. É justamente a ideia que é trabalhada dentro do paradigma, que é a ideia dos property rights, que é de delimitar titularidades. E aqui a gente começa a ter uma ideia de algumas propriedades privadas dentro do todo, de modo que mude o sentido dos sentidos. Ao invés de uma postura de despreocupação em relação ao todo e a superexploração desse todo, você começa a demarcar titularidades nas quais determinados titulares aí serão responsáveis justamente o quê? Pela manutenção, pelo cuidado com aquele trecho dentro desse grande latifúndio. E aí a gente vai poder trabalhar de
de um cenário que era um terreno baldio para um cenário que, no caso aqui do FUNPRESP, eu vejo um semi-baldio, que seria o seguinte sentido: o Estado não se afasta como um todo, mas ele se autolimita. Ele se autolimita colocando o setor previdenciário de uma forma realmente bastante interessante. Ele coloca a previdência complementar dentro de um setor que a gente está entendendo contratualizado e regulado. Então você tem aí uma autolimitação do próprio Estado na perspectiva de se sujeitando a diversas pressões, não se controlar na hora de prever os usufrutuários ali daqueles recursos, e ao mesmo tempo você gera incentivos para que esses titulares realmente cuidem, invistam e tenham uma atitude cooperativa em relação à manutenção desse novo regime. Essa participação do Estado não pode ser nula, porque a gente volta naquela chave do início. Desde que institua o regime de previdência complementar. A instituição aí é do Estado, não é do servidor, é do Estado. Então, não se tem ainda uma autorização para que ele privatize o sistema. Entende? São coisas distintas. E isso até é uma forma da gente entender também já algumas características do que pode ser mudado ou não. Se futuramente o Estado pode sair 100% disso, ou em que termos poderá fazer essa transição. Né? Mas vamos prosseguir. Então, o que acontece? Se antes a gente tinha, no momento anterior, a gente falava do regime próprio, tradicionalmente estatutário, institucional, em que todos os aportes que nós todos fizemos no nosso período contributivo, sobre toda a base de contribuição, iam para um grande fundo a ser solidarizado com base nas normas de aplicação desses recursos. Agora, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter a possibilidade de contas individuais. Contas individuais, em nome do participante, registrando contabilmente as contribuições deste e dos patrocinadores. Alguns dos senhores aqui já viu a contribuição patronal da União em relação à remuneração de vocês, para onde vai, para onde não vai? No regime complementar, isso aqui passa a ter uma previsão de um registro expresso, nominalmente identificado. Com um home banking, vocês podem acessar o site, para quem fizer adesão, vocês podem acessar o site do FUNPRESP e verificar. Está lá, contribuição patronal, tal valor, contribuição do servidor, tal valor. Muito diferente do que ocorre no regime atual, em que está se sustentando de forma fluida várias demandas do Estado, mas nós não temos nenhum controle da aplicação desse dinheiro. Né? E até por isso mais um risco para o futuro, porque no final, se o regime tradicional é solidário e a população o envelhecimento vai sendo uma barreira a ser quebrada e a base da pirâmide se reduz e o vértice aumenta, quer dizer, quem vai sustentar isso no futuro, dentro do regime tradicional? Então vamos pensar. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, então, essa opção pela migração, mas o que é isso no final? É apenas uma limitação do valor de aposentadoria e pensão ao máximo estabelecido por regime geral, com um plano qualquer de previdência privada? Pode ser. Será? E mais, né? É uma limitação ao teto do regime geral, renúncia à contrapartida dos valores anteriormente recolhidos sobre uma base maior. Pode passar. Pode passar. Né? Uma devida contrapartida. Pode passar. Em caráter irrevogável e irretratável. Seria assustador.
Se a gente entender que a migração é só aquilo, eu acho que é um cenário que não é agradável. Justamente por isso, a gente passa a dialogar com outras ideias, renúncia e compensação. Nós temos que pensar aqui categorias e estratégias para entender essa questão. Bom, do ponto de vista da lógica de como está sendo estruturado isso, penso que a ideia, e dentro do direito da economia a gente pode trazer essa perspectiva contratual para fazer essa análise, pensar em torno de matriz de risco e condições de investimento. Vamos pensar na perspectiva do Estado também. O Estado positivo tem seus limites. A gente pode discutir, mas as contas do déficit da Previdência não levam em conta o PIS/COFINS, e N parcelas a mais de financiamento da Seguridade. Tudo bem, mas eu entendo que essa perspectiva é irrelevante. Por que irrelevante? Porque a gente tem que pensar em que o Estado positivo, que arrecada os tributos da sociedade, ele tem que investir. Em que ele tem que investir? E nesse ponto, o Estado também diz, olha, eu não consigo lidar com pressões no Congresso e essa dificuldade financeira que já é praticamente estrutural no país e o risco do futuro, não consigo lidar com isso, eu preciso me organizar. Então, o que a gente tem aqui na base? Alocação de risco. Alocação de risco para o Estado, alocação de risco para o servidor, para que se atue de forma cooperativa para se tentar resolver, equacionar e mitigar mais os riscos que envolvem todo esse aspecto previdenciário. Então, o que a gente tem aqui? Pelo lado do servidor, temos a renúncia, que é a não devolução, sobre a não devolução dos valores já descontados. O melhor do mundo seria a União chegar para cada um de vocês e dizer, olha, eu te dou a opção de devolver tudo que você contribuiu, com correção, e você agora, a partir desse momento, você se vira. Seria uma opção, dependendo do volume de contribuição que você tem no seu histórico. Eu acredito que só com essa devolução corrigida você já resolveria o seu problema. Mas não. Você está, no ato de migração, você está renunciando à devolução total desses valores. E mais, você está adquirindo um direito a benefícios limitados ao teto. E aqui é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente só pensa o benefício, a aposentadoria lá na frente. Mas tem os benefícios não programados. Existe a aposentadoria por invalidez, existe a pensão por morte de servidor da ativa. Ou seja, é um limite que se dá desde a opção. É outro ponto a ser considerado. E daí até a necessidade de se desenvolver dentro do FUNPRESP, ou particularmente por cada um que faça a opção, a necessidade de se recorrer a um seguro de vida e acidentes. Pelo lado da União, ela já se apropria, né, dos valores que já foram descontados e assume esse dever de concessão desses benefícios limitados ao teto. Mas tem mais. Na perspectiva aqui do servidor, existe também agora o direito adquirido ao benefício especial. Por quê? Uma das formas que a lei elegeu, e esse vai ser um tema de palestra específica, eu não vou ingressar muito nele, mas não é só a limitação ao teto. O servidor que está pela migração, aderindo ou não ao FUNPRESP, ele tem também direito ao benefício especial, que tem um slide mais para frente, mas ele é calculado variando em função do seu período de contribuição, certo? Devidamente corrigido, com base no seu tempo de contribuição total, dividido pelo tempo total da expectativa da sua aposentadoria. Então você tem esse benefício especial que se soma ao benefício limitado ao teto e ao benefício complementar,
que será devido quando da concessão de aposentadoria. Pelo lado da União, ela tem dever de concessão. No caso aqui, o termo mais correto nem seria concessão, porque, na verdade, como vai ser sustentado aqui nesta frente, o benefício especial ele já é concedido no momento da migração. Ele é pago quando da aposentadoria. Então, ele já está concedido no momento da opção. Temos elementos, então, aqui. Veja, o direito à previdência complementar, que eu comentei com vocês. E aqui é interessante, talvez aqui o grande ponto do regime complementar, que pode parecer um problema de início, mas, no final das contas, talvez tenha sido um ponto certeiro aqui para diferenciação desse modelo de fundo de pensão para esses outros modelos que a gente verifica das estatais. Não só na questão da governança, que o modelo atual do FUNPRESP é muito mais evoluído do que o das estatais, mas também aqui, contribuição definida. Por quê? Você sabe qual é a tua contribuição durante o período de capitalização, mas não se faz aqui nenhum benchmark, não se faz aqui nenhuma meta específica fechada para fins de obtenção de determinado benefício. E com isso se reduz muito o risco de futuros aportes extraordinários, de sustentabilidade do regime, de necessidade de impossibilidade, às vezes, do fundo lá na frente, sustentar as aposentadorias que serão devidas. Então, aqui um grande ponto que vejo como um elemento forte para mitigação de risco e para incentivo de uma postura cooperativa do servidor, acompanhando, fiscalizando, vendo o trabalho que está sendo feito na FUNPRESP, de forma que se alcance lá na frente uma expectativa razoável de rendimento. Mas tem coisas mais interessantes, como a contribuição do participante e a paritária do patrocinador. No caso, o que acontece? Feita a opção pela migração, você passa a ter esses benefícios limitados ao teto e aquela contribuição mensal que cada um recolhe para o regime próprio, dentro dessa perspectiva aqui, o que acontece? Você passa a ter a sua contribuição do regime próprio também limitada àquela base contributiva que é justamente o teto, ou seja, a sua contribuição ela se reduz drasticamente e o excedente, no caso de adesão ao FUNPRESP, você pode optar entre 6,5% a 8,5% do restante do subsídio já retirado da base da contribuição do regime próprio. Então você pode fazer a opção de contribuir com 6,5% ou 8,5% sobre essa base residual, certo? E você passa a ter direito a uma contribuição paritária do patrocinador. Aqui um ponto-chave. Naquele pilar que eu mostrei para vocês no início, entre a limitação ao teto e a sustentação embaixo pela instituição do Fundo de Previdência, esse pilar é sustentado por duas mãos em situação de igualdade. De um lado a União e de outro lado o servidor. Certo? Tanto que isso é refletido na governança das fundações, que a União basicamente preside o Conselho Deliberativo, enquanto que os segurados, os participantes, eles que comandam o Conselho Fiscal. Então se gera um equilíbrio de forças, um equilíbrio que incentiva a cooperação e uma desconfiança recíproca, né? Para que se mantenha a transparência, para que se mantenha a saúde da dinâmica e do funcionamento da instituição. Então, como a gente já mencionou anteriormente, as entidades fechadas de previdência complementar, no nosso caso são os FUNPRESPs, né, que são as fundações públicas de direito privado, instituídas respectivamente pelo Judiciário e do Executivo, que o Legislativo funciona junto com o Executivo.
por opção do Legislativo. Elas mantêm as reservas constituídas em nome do participante, registrando contabilmente as contribuições. Por outro lado, a União passa a ter aqui o dever de manutenção dessa previdência complementar. Ou seja, são duas mãos segurando, sustentando esse pilar. Não se pode criar um abandono de forma que a sustentação do pilar simplesmente caia e não faça mais sentido. A gente tem que entender que a dinâmica de transição aqui dos regimes, ela está passando de um viés paternalista para um viés mais individualista. Mas um individualista não no sentido egoísta, mas no sentido cooperativo, no sentido de equilíbrio mesmo. Porque o que a gente viu nesse sistema amplamente coletivizado? Uma insustentabilidade. A falta de limitação, a descoordenação total. Um detalhe, no regime próprio tradicional, olhem bem, a contribuição da União das fundações é o dobro da do servidor, devendo o produto de sua arrecadação ser contabilizado em conta específica. Vejam bem, aqui mais uma vantagem muito interessante para a União, porque ela reduz do dobro daquele total da base contributiva para uma contribuição paritária já deduzida à base da limitação do teto. A economia para a União aqui, ela, do ponto de vista financeiro, ela é bastante substancial. E mais, até em perspectiva de futuro. Imaginem os senhores, será que é sustentável, na situação fiscal que infelizmente se encontra o país, a manutenção desse dobro de contribuição? Vejam, e aí eu retomo aquele ponto da questão do déficit ou não. Esse recurso aqui, ainda que a gente tente fazer analogia, mas a União é um empregador. Tudo bem, é um empregador, mas ela não gera receita própria. Esse dobro aqui sai da arrecadação tributária. Vamos pensar em termos de pressão orçamentária para isso aqui começar a mudar no futuro, que aqui é uma chave grande de pressão para desestabilização e redução do regime próprio. Pode passar. E tem mais um detalhe. Há aqui na perspectiva do servidor uma perspectiva de liberdade, em alguns aspectos. Um deles é justamente, pode-se fazer a opção pela integração sem necessariamente atender ao FUNPRESP. Lógico que nessa perspectiva você não vai ter direito à contribuição paritária. Você vai recolher só em cima da base contributiva limitada ao teto do regime geral, ou seja, a sua contribuição de X vai passar a ser X menos Y, vai ser substancial a redução. E você pode não aderir ao FUNPRESP, não é obrigatório. E aí você passa a ter a possibilidade de gerenciar os seus recursos da maneira que mais lhe interessar, que achar mais factível, mais rentável. Né? E aqui também um ponto de solidez que a gente pode enxergar na impossibilidade de mutação desarrazoada do fundo. Por quê? Imaginem os senhores fazem a opção, então, pela liberdade. Vou investir do meu jeito, vou fazer meu plano de investimento, meu plano de negócios, para garantir minha aposentadoria. Será que é um paradoxo? Né? Será que a União é livre para voltar atrás e desconstituir aqui a sua liberdade de investimento? Ou seja, você está aí com recurso sobrando, vamos criar uma outra maneira aqui de sustentar ou mais uma contribuição ou mais alguma coisa nesse sentido. A gente já passa a ver que existem aí algumas limitações importantes. Justamente porque na perspectiva da União, essa liberdade que ela passa a conceder com a migração,
é um limite à intervenção dela, tanto do ponto de vista do administrador quanto do ponto de vista do legislador. E mais, né? Pela perspectiva do servidor, o foco passa a ser o saldo capitalizado dos investimentos, sem prejuízo do benefício limitado e do benefício especial. Então, passa-se por uma postura em busca da capitalização, da melhor capitalização possível. E do lado da União, ela tem a previsibilidade de custeio do sistema. Ela tem uma contribuição definida. Ela não está, a fundação, a União, não está garantindo um benefício definido. Então, aí se gera se mitiga um risco importante com relação ao futuro. Bom, mas, falando de direito à economia, a gente tem esse efeito. E esse efeito existe e vai existir, tanto nos regimes complementares, quanto no regime tradicional, e aliás, já existe no tradicional, que é o efeito recíproco. O que quer dizer isso? Onde se concentra recurso, se atrai caçadores de renda. Então, onde tem dinheiro, sempre vai ter alguém se movimentando para obter ali um rendimento mensal ou maximizar parcelas mensais, extrair alguma coisa ali daquele fundo. E esse aqui é um risco que existe também no regime complementar. O risco de futura tentativa de alteração legislativa para mitigar essa governança positiva que existe hoje para um sistema mais politizado, né, como foi a questão, foi a questão dos fundos das estatais. Mas aí a gente tem que dialogar com o que eu estava falando antes. Os servidores também sustentam o pilar desse regime. Nessa perspectiva, a gente tem que ter voz, tem que exercer essa voz, não pode deixar ao albedrio de qualquer representante da União. Hoje a coisa funciona bem, mas como a gente fala de previdência, a gente tem que pensar que no longo prazo, na medida que o fundo for crescendo, e a perspectiva, como eu já disse, é que seja realmente muito substancial em pouco tempo, é que os caçadores de renda eles vão se aproximar. E podem se aproximar de múltiplas maneiras, com uma judicialização devida, uma judicialização com base em valores abstratos, tentando aumentar determinado benefício. O caçador de renda pode ser um colega. Pode ser um colega. A gente pensa só na questão da união no sentido amplo aí, mas pode ser um colega. Essa perspectiva de civilização sem base, ações frívolas que realmente tentam extrair benefícios sem fonte de custeio. Isso é mais um ponto-chave para a gente entender que agora, nessa transição, a gente não está mais trabalhando com aquele, com perdão da expressão, mas com aquele terreno, com aquele pasto sem limite. A gente já passa a ter delimitações de titularidades ali que têm que ser respeitadas. E têm que ser respeitadas principalmente pelos tomadores de decisão, que não podem tomar decisões inconsequentes com relação a esse fundo, senão descoordenam. Certo? O comportamento oportunista ele pode vir de qualquer dos lados. Pode passar. E, como eu de certa forma, já antecipei, mas da perspectiva da matriz de risco e condições de investimento, há essa questão dos benefícios extraordinários, mas só pensar lá na aposentadoria, tem que pensar antes. Existe a vantagem do regime tributário também. Da União, com certeza,
ela limita totalmente a participação dela no fundo em perspectivas já certas, já previsíveis, né? O regime tributário, ele passa, existem vantagens hoje, a possibilidade de tributação regressiva. Então, se você faz a migração, igual acontece, nesse ponto é igual acontece no plano de previdência privada, você consegue abater a base de cálculo do ajuste anual, certo? Então você recebe ali aquela restrição, e se já tiver, e já no contra-cheque, você recebe todo mês. E mais, lá na frente, quando você for oferecer o benefício, você tem a possibilidade de retirar o recurso capitalizado com 10%. Enquanto que no regime tradicional, você paga o imposto de renda e depois a aposentadoria vai pagar naquela base de 27,5%. Mas isso são questões que realmente a instituição do Fundo de Previdência Complementar não tem como limitar o poder de tributar do Estado. Então, hoje é vantajoso, mas não quer dizer que sempre vai ser. Isso aqui é mutável. Bom, mas então, como que fica isso? O que é, então, afinal, essa migração? De toda essa lógica estrutural que eu estou trazendo para vocês, eu não vejo como não inferir uma conclusão diversa. Mas é basicamente isso. É um contrato administrativo. É um contrato. Pode ser definido. Acordo de vontades, mediante o qual titulares de cargo efetivo da União aceitam a oferta no sentido de limitar os seus valores de aposentadoria devidos pelo regime próprio ao limite do RGPS, em troca de um direito adquirido ao benefício especial, já calculado, definido no momento da opção e reajustado até o momento da aposentadoria, tempo 2 aí, e direito de acesso ao regime de previdência complementar, instituído pela União, certo? Mas mantido pela União e pelo servidor, constituído de contribuições vertidas pelos participantes, o patrocinado no caso, e paritária da União, o patrocinador, ou optando também pela liberdade de investimento previdenciário. Um contrato administrativo de opção previdenciária. Interessante a questão, se migra de um regime estatutário institucional para um regime, um ambiente de regulação e contratualizado. Inverte-se totalmente os sentidos, inverte-se totalmente a lógica de enxergar o que está acontecendo, de se enxergar esse fenômeno e principalmente de se lidar com ele depois. Pode passar. E dos aspectos conceituais desse contrato, a gente pensa, mas contrato administrativo, mas Lei 8666? Sim, mas não o regime jurídico da Lei 8666. Mas existe um fundamento legal, a definição de contrato na Lei 8666, que se aplica a qualquer ajuste feito pela União, arquivos e simulações. E mais, fundamento legal na 12.618, por que não no Código Civil também? Vejam bem, existe aí, e não sei se foi possível transmitir para vocês essa chave do entendimento da lógica da questão, mas eu reitero aqui se não tiver sido claro, mas existe aí uma barganha. Existia uma barganha entre toda uma cobertura, todo um risco que existia para você e para a União, num primeiro momento, dentro do regime tradicional, que isso vai ser trocado com base numa renúncia expressa e retratável e revogável, certo? Para um novo sistema. Não se está tratando aqui de troca propriamente de regime jurídico. Está se tratando aqui, e a gente precisa ter bastante clareza nisso, de proposta, oferta e aceitação.
Contrato. Um contrato. E aí a gente passa a dialogar com categorias da legislação que vão conformando essa ideia. Entre elas, artigo 122 do Código Civil. São lícitas em geral todas as condições não contrárias à lei, ordem pública e bons costumes. Entre as condições defesas, se incluem as que privarem de todo efeito do negócio ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Está limitada aqui a possibilidade de imputação em determinados aspectos. A base, e por isso eu trouxe a matriz de risco, as condições de investimento, a base em que você precificou, que você definiu a sua decisão de investir, a sua decisão de migrar, na perspectiva da irrefutabilidade e irrevogabilidade dela, ela passa a solidificar e a limitar a atuação da outra parte. Pode passar. Veja, é uma via que exige deliberação, assunção de uma margem de risco, sujeição universal a quadros valorativos e normativos que incentivem a contratação. Veja, existe uma função social por trás dessa transição para o regime estatutário institucional para o regime contratual regulatório. Existe uma função social aí, de alocação de risco, de inversão de sentido de atuação dos agentes, de fortalecimento do regime cooperativo. Isso tem que ser preservado. Quando enfocam futuramente determinadas demandas que versem sobre revisões desses contratos, tem que se ter em mente essas condições da precificação da opção atrás. E aí, a teoria econômica do contrato já trabalha com os efeitos das armadilhas, entre elas quais estão incluídos aqui na tomada de decisão. Ancoragem, custo perdido, confirmação de evidência, ou seja, olha que interessante. Na perspectiva de vocês, nesse momento de realização da opção, várias dessas armadilhas aqui estão ocorrendo. Vamos pensar em algumas. Custo perdido. Poxa, mas já investi tanto nesse regime próprio, agora eu vou optar pela limitação técnica? Custo perdido. Armadilha da prudência. Capacidade de revocação. Poxa, mas vou aderir a esse fundo de pensão? Mas e o fundo das estatais? Olha o que aconteceu. São todas questões que vêm em nossas mentes na hora de tomar as decisões, mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, buscar evidências, lidar com as categorias jurídicas que estão envolvidas, buscar evidências, não se sustentar em pontos de análise muito enviesados ou muito fixos, sem pensar nas outras variáveis que estão envolvidas. E por isso a decisão de vocês de participar de cursos como esse e estudar o tema é essencial, para que vocês possam ter uma visão de cenário mais transparente, mais esclarecida do que vão fazer. Certo? O que acontece, então? O agir honestamente, as partes colaboram na produção do objetivo pretendido com o investimento inicial, que é justamente essa base de renúncia e essas contribuições que vão sendo apontadas, e o risco que existe, do agir oportunisticamente. A contraparte se apropria desse investimento inicial, sem nada oferecer em contrapartida, tirando partido de eventual irreversibilidade atempada desse investimento. Ela toma de assalto o investimento refém. O termo é esse mesmo. Quando a gente se debater com esse tema mais na frente, futuramente, de acordo com o que for acontecendo, a gente vai, entendendo essa lógica estrutural, a gente vai conseguir identificar direitinho o momento em que qualquer das partes vai tentar tomar uma atitude oportunista, justamente se aproveitando de uma opção feita lá atrás, de um investimento que é de longuíssimo prazo e que qualquer coisa que se muda no meio, muda tudo.
e se arrisca o insucesso de toda a decisão. O risco é muito alto. E agora são contas individuais. Não dá para se brincar mais como fazem no regime tradicional. Não dá. Pode passar. Muito interessante e salutar nesse ponto é a alteração recente da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em que se exige a manifestação expressa, seja do controlador, seja do discurso judicial, seja do discurso administrativo, das consequências práticas das decisões que vão ser tomadas quando se tratar de anulação, de revisão de contrato, de ato normativo, de ato, certo? Principalmente quando tiver em cena decisão com base em valores abstratos. Veja, na medida em que se migra de um sistema tradicional para esse sistema complementar, a gente está mudando o paradigma dele. A gente está trazendo um paradigma de regulação, ou seja, uma certa autonomia dos órgãos reguladores com relação à qualidade técnica das decisões, a especialização dos temas que são tratados. E mais do que isso, a gente traz um regime contratual que invoca aí categorias jurídicas bem específicas que não se aplicavam no regime anterior, sujeito aí a todo o alvedrio do legislador, como a gente viu nesses últimos tempos, nessas reformas que agora já estão discutindo regras de transição. Então, ou seja, na medida em que a gente está fazendo essa migração, a decisão que versar sobre esse novo sistema, ela não pode ter a mesma lógica das decisões tomadas no regime anterior. É diferente. É diferente. Não, aqui, como foi salientado, a gente já tem contas individuais, titularidades definidas. Qualquer intervenção desarrazoada aí pode desestruturar e colocar tudo a perder nesse novo sistema. A União ela não tem mais a responsabilidade de solidez total do fundo. Essa responsabilidade é compartilhada, diferentemente do regime próprio em que ela sustenta tudo. Então existe uma limitação, existe a alocação de risco que tem que ser preservada. Então não se pode aplicar valores de justiça distributiva dentro de um regime contratual, sem maiores critérios e avaliações de consequência. O caminho é muito longo e a gente só tem aqui a visão de pouca coisa à frente e mais do que a gente está passando. Não pode aqui, você começa nessa estrada, vem uma chuva, vem o vento, vem neve, dependendo de onde você estiver, atravessa um animal na pista, vem um carro, vai outro. Isso tudo é previsível. Isso tudo é previsível. Agora, você chegar lá na frente, determinada decisão, acabar com a estrada que você acabou de passar, ou na perspectiva de se ter uma estrada que vai dar em algum lugar, de repente, um desvio indevido, tudo isso tem que ser pensado. A previdência exige previdência. Muda-se a lógica, sobretudo na medida em que ela é contratualizada. Acho que voltou. Então, o prazo a gente já falou, mas, como eu disse, não tem resposta certa. A comparação das opções e avaliação situacional de cada um é essencial. A fórmula de cálculo vai ser trabalhada no outro tema, mas basicamente a média aritmética da remuneração, 80% do período, desde o início, menos o teto, vezes um fator de conversão. O tempo que você tem de contribuição sobre o tempo total esperado para isso. Pode passar. Pode passar. Dentro dessa base de contribuição, também vai ser tema específico, eu não vou entrar. Pode passar.
questão da compensação financeira entre os regimes. Não vou entrar nesse tema, porque esse é o tema da Carol, vai ser muito mais interessante do que eu falando aqui. Não vou entrar, pode passar. Contribuições do patrocinador. Aqui é um ponto interessante, contribuição paritária. Incide sobre a base, receber o limite que se refere ao artigo 3º, que é justamente o limite suficiente para ter o recolhimento pelo benefício limitado ao teto. Aqui um ponto interessante, né? Mas qual que é a base de contribuição, então? É definida pelo artigo 1º, 4º da 10.887. Que vai falar do quê? De toda a remuneração, todas as parcelas remuneratórias, vantagens pessoais, com exceção de algumas parcelas específicas. O participante pode ainda optar pelas parcelas dele recebidas em decorrência de local de trabalho, exercício de cargo, comissão ou função de confiança. A alíquota é definida anualmente, não tem problema de se variar ali entre os 6,5 e os 8,5, pode pensar. Só que a da União varia da mesma maneira. Não poderá exceder o percentual de 8,5. Existe a possibilidade de uma contribuição facultativa, para se tentar aproveitar aquele limite de dedução anual de 12%, né, para obter o máximo de restituição possível. Pode passar. Então, não está indo na hora do almoço, mas se alguém tiver com fome, vai ser sugestivo. O que a gente tem aqui é essa necessidade. Pode passar. Bom, o seu fundo vai ser formado pela sua contribuição, eventualmente, para quem gostar de alface, uma contribuição facultativa, a contribuição paritária patronal, para fechar aqui o nosso pão, e o recheio dele, que é o que se espera o principal, a capitalização desses recursos aqui. Certo? Até essa visão é interessante, até nessa perspectiva da confiança legítima, para a gente ter ideia em que pontos a gente pode mudar ou não. Porque na medida que se corre o risco de se descoordenar o sistema, a gente vai passar a ter sanduíche sem pão. É interessante ver visualmente para a gente entender a repercussão que as coisas têm na prática. Então é a base de contribuição, como eu disse. Vencimento do cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, adicionais de caráter individual ou qualquer outras vantagens excluídas. Aqui é uma ideia gráfica também da questão. Bom, aí são várias parcelas. Eu não vou torturar vocês lendo isso aqui. Mas, por exemplo, não sei se dá para ver aí, mas vamos pensar em exemplos de cada lado. No caso dos juízes, alguém vê aqui a gratificação de acúmulo entre as parcelas excluídas da base? E entre os servidores, alguém vê aqui o adicional de qualificação, por exemplo? Pode passar apenas uma página. Cargo concurso? Não tem? Pode passar. Volta um pouquinho, só um detalhe aqui. Interessante aqui, né? A parcela do bônus de eficiência dos auditores foi inserida aqui. Eles, cientes e conhecedores aqui da legislação tributária, eles foram lá e colocaram aqui a isenção em relação a essas parcelas. Bom, mas pode voltar só um pouquinho. Bom, mas diante disso aqui, na medida em que elas não estão aqui, tanto o adicional de qualificação quanto a gratificação de acúmulo, por exemplo, onde se justifica a não inclusão dessas parcelas na base de contribuição para o regime complementar? Do ponto de vista da lei. E mais, né? Pode passar agora. Tem mais um outro detalhe, que às vezes os órgãos de administração jogam nesse ponto. No recurso extraordinário 593068, olha o que acontece. Tem uma repercussão geral discutindo a caracterização dos valores como remuneração e, portanto, incertos ou não na base de cálculo do tributo, alegando-se a impossibilidade de criação de fonte de custeio sem contrapartida de benefício direto ao contribuinte, alcance do sistema previdenciário solidário submetido ao equilíbrio territorial financeiro. Olha que interessante a mudança de paradigma. Do ponto de vista para quem está no regime próprio,
ainda que a gratificação de acúmulo ou adicional de qualificação eles não sejam bases de contribuição, de acordo com o que está se discutindo aqui na jurisprudência do Supremo, eles não se incluiriam também na base, eles não se incluiriam também por outra razão, que é justamente a ausência de contrapartida no momento da aposentadoria. Só que no paradigma do regime complementar acontece de forma diferente, porque existe a possibilidade de contrapartida. Existe a possibilidade de contrapartida. A gerar aí a contrapartida paritária da União. Na perspectiva que, do ponto de vista normativo, são parcelas que podem se incluir na base de contribuição, não há problema em incidir sobre ela a contrapartida paritária com reflexo no saldo a ser capitalizado. Mas veja, só entendendo a lógica do sistema é que vai ser possível dialogar com essa diferença. Essa diferença não é objeto aqui do recurso, esse recurso é bem anterior, mas já é uma possibilidade aí de distinção de eventual precedente que vai ser estabelecido aqui. Pode passar. E, achando o encerramento, eu leio para vocês o seguinte pensamento. Livre e responsável somente pode dispor quem está na situação de calcular as consequências, no caso de tributárias, mas se aplica aqui também para a nossa situação, tributárias de suas medidas, onde o legislador poder minar como quiser os fundamentos tributários do investimento por meio de regras retrospectivas, lá se transformaria a decisão empresarial do jogo de azar, a consultoria tributária e a astrologia. Ao jogo de azar e a astrologia, porém, não pode uma coletividade que se entende do Estado de Direito forçar, em nenhum caso, seus cidadãos. Vejam, se aplica bem aqui para a nossa situação previdenciária. E nada impede que, na angústia da realização da opção ou não, cada um de vocês possa eventualmente recorrer à astrologia, ao tarô, alguma coisa assim, para ver, bom, o que eu devo fazer. Mas, sinceramente, pensando numa cultura de direitos que a gente quer solidificar, concretizar no país, eu não sou ingênuo de pensar que as decisões muitas vezes podem recorrer a aspectos políticos, mas se a gente fosse entrar na análise das categorias jurídicas que estão envolvidas aqui e pensar sempre, bom, mas na política isso vai se resolver. Bom, então o nosso direito é uma farsa. E quanto antes a gente assuma isso, melhor. Agora, se a gente quiser pensar numa cultura robusta de direitos, começar a pensar num país que a gente quer construir, em que o ambiente possa ter incentivo à cooperação, ao desenvolvimento individual, para que nós cheguemos num lugar melhor, mais previsível e mitigando os riscos que já são muitos numa sociedade complexa, a gente tem que realmente saber que existe o risco político, mas a ele se contrapõe a força do direito. E o nosso papel aqui como massa crítica que aplica o direito todos os dias passa justamente por aí. Então, pode passar, por favor. Umas referências sobre o tema. Obrigado. Boa sorte para todos. Nós agradecemos ao doutor Fernando pela sua apresentação. Muito obrigado pela sua participação no ciclo de palestra da JUF.